Juízes 16, versículo 4. Um dia alguém dirigido e inspirado pelo Espírito Santo escreveu dizendo que um pouco de fermento ele leveda a massa toda. Um pouco de fermento. Eu não sou cozinheiro, mas eu tenho lá em casa uma boleira e eu vejo ela fazendo os bolos e a gente repara que a quantidade de todas as outras coisas que se colocam é sempre muito maior do que a quantidade do fermento. Mas pelo que eu entendi, o crescimento da massa e a altura do bolo, a forma com que ele se desenvolve toda depende exatamente do fermento que foi colocado ali dentro. Mas quando a gente está falando de Bíblia, quando a gente está falando de palavra de Deus, a gente está dizendo que temos que cuidar, vigiar. Aliás, Jesus disse, vigiai e orar. Orar para que a gente esteja em constante comunhão com Deus. Quando você ora, você fala com Deus. E quando você fala com Deus, você se aproxima dele. Veja a importância da oração. E isso que a gente vai ler aí vai mostrar o quanto fez a falta da oração. E a vigilância nos faz atentos, perceptivos a qualquer coisa que venha. Tanto as boas, as oportunidades que vão abrir portas, as oportunidades que vão nos fazer progredir, como também aquelas que às vezes vêm como cilada e nos fazem tropeçar e cair. Aí diz assim, depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que se consiste a sua grande força, com o que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Isso aqui é a história de um homem chamado Sansão. E os inimigos, eles estão tentando encontrar uma forma de vencê-lo. Entenda, o inimigo sempre está tentando derrubar a gente. O inimigo sempre está tentando uma maneira de encontrar uma forma, de encontrar um jeito de derrubar a gente. Às vezes ele não encontra. Às vezes é difícil de achar. Ele tenta. Mas como ele é persistente, ele é perseverante, para ele não importa se está frio, se está quente, se está chovendo, se está calor, se o céu está aberto, se eu e você estamos dispostos, ou se hoje a gente não acordou bem, e a gente não está muito feliz, a gente não está com muita disposição, não. Eu vou deixar para amanhã, porque hoje eu não estou bem. Aquilo que se opõe a você e constantemente está tentando te derrubar, para ele tanto faz se você acordou muito disposto, se você está firme, se você está com disposição, quer lutar, quer orar, quer buscar, quer persistir, quer perseverar, ou se hoje você não quer fazer nada com a sua vida. Para ele tanto faz, porque ele vai continuar o objetivo dele. E no final da história, aquele que for mais perseverante é o que vai vencer. E aqui esses inimigos estão buscando uma maneira de derrubar, de vencer Sansão. Sabe quem era Sansão? Presta atenção nisso. É importante você e eu, a gente prestar muita atenção nisso, porque a gente está dentro de uma igreja. A maioria de nós com a Bíblia na mão. E isso nos traz a ideia de que
Esse caminho nos levará a uma bênção, ou fará com que a gente esteja, de alguma maneira, imune aos ataques malignos que tudo aquilo que o diabo ou os seus demônios tentarem contra a gente, ou as portas que fecharem, ou as lutas que se levantarem, ou os desânimos que vierem, ou o cansaço que surgir, ou o medo que a gente sentir, ou de repente a tristeza que se abater no nosso coração, não vai ter força. Por quê? Porque nós levamos conosco a Bíblia. E a gente frequenta a igreja. E quem olha para a gente lá fora nos conhece como membro de determinado ministério, ou pelo título que a gente tem, pastor fulano, obreiro ciclano, bispo não sei das quantas, apóstolo não sei da onde, semideus não sei de que lugar, enfim. Título, aparência. E Sansão era um homem que foi escolhido por Deus, filho de uma promessa. A mãe era estéril, o anjo veio para a mãe e falou: você vai engravidar e vai ter um filho. E esse filho, esse menino que você vai gerar, Deus vai usar ele para libertar o povo. Ou seja, ele já nasce com um propósito, um chamado. Deus tinha para ele um trabalhar através da vida dele. Deus tinha escolhido ele. E ele nasce com uma coisa diferente, ele vem de uma forma diferente. Deus concede a ele. Ele é um homem que tem uma força que outro nenhum tem. Ele veio com um propósito, é criado dentro da casa de Deus, é criado dentro do templo. É instruído pelo profeta. Conhece as coisas de Deus. Tem intimidade com o templo, com a casa de Deus. E ele cresce assim. Mas ele é um camarada completamente inconsequente, que só olha para si e só consegue enxergar aquilo que lhe agrada. Ele, por ser uma pessoa que Deus havia escolhido e colocado um propósito, ele era livre para fazer o que ele quisesse, porém, Deus havia dado a ele certas ordens, ou melhor, vamos mudar isso. Deus tinha preparado para ele um caminho. E dito para ele em outras palavras: se você vai por esse caminho, sua vida vai ser uma referência. Através de você, coisas extraordinárias, através de você e em você, coisas extraordinárias vão acontecer. Eu tenho um plano para você. Eu tenho um propósito para você. Mas o Sansão não olhou muito para isso. Ele olha para uma mulher de fora do povo, ele se agrada dela, e ele quer casar com aquela mulher, mesmo todo mundo dizendo: aquela ali não pode. Mas ele diz: aquela ali agradou os meus olhos, satisfaz o meu desejo. Presta atenção na palavra. E ele casa. Mais tarde, o casamento dele tem um problema. E ele simplesmente pega aquela mulher e entrega para o padrinho. E vai se deitar com a prostituta. Ele não podia deitar com a prostituta, mas ele deita com a prostituta. Deitou com a prostituta, fez uma aposta com as pessoas que rodeavam ele, sem sabedoria. E expôs para quem era próximo coisas que ele não deveria ter exposto. Abriu o coração, falou demais. Permitiu que soubessem de coisas que não era necessário que os outros soubessem. Que não era necessário serem ditas. Por quê? Porque sempre há, sempre vai haver, sempre houve um inimigo tentando destruir. O diabo não sabe o que passa dentro da sua mente, irmão. Ele não sabe o que passa dentro do seu coração. Mas ele sabe tudo o que sai da sua boca. O que você fala, ele sabe. E às vezes a gente deixa escapar coisas que demonstram a nossa fraqueza. Daqui a pouco está a gente sendo tentado exatamente por onde? Pela fraqueza. Porque a gente não vigiou. Ele fez a aposta e depois teve que matar uma porção de gente para roubar a roupa deles para pagar a aposta. Ficou irritado porque trapacearam ele.
teve força, disposição, capturou 300 raposas, foi para o meio do mato, buscou, não parou enquanto não pegou todas as raposas. Ele colocou empenho, esforço, determinação, foi ali, pegou tudo que precisava, colocou fogo no rabo das raposas, soltou a raposa, queimou um monte de coisa, arrancou portas dos muros dos inimigos, derrubou as portas, tinha muita força. Mas às vezes nem tudo é força. Há um momento que a gente tem que ser forte. Há um momento que você tem que ter força para suportar. Há um momento que você tem que ter força, ou melhor, coragem, para não fugir, para permanecer e enfrentar. E o Sansão tinha força, tinha coragem, mas ele não tinha sabedoria. Se você pegar depois, tiver um interesse de ler a história do Sansão, do 13 até o 16, eu te aconselho a fazer isso. Porque ler a Bíblia nunca é demais. A única vez que Sansão faz uma oração foi no dia da morte dele. A única vez que ele se preocupa em falar com Deus foi no dia da morte dele. E a vida dele, que lá no começo tinha um propósito, a vida dele que tinha um objetivo, a vida dele que foi colocada ali para que ele fosse uma referência de Deus, para que todo mundo olhasse para ele e visse nele o Deus vivo, visse a ação de Deus, visse o poder de Deus se manifestando, nunca demonstrou nada. Porque ele estava sempre correndo atrás dos seus interesses, egoísta. É porque era egoísta e nunca se preocupou. Veja, tinha o chamado, era escolhido, tinha o título. Quem olhava para ele sabia, frequentava o templo, conhecia a palavra, mas não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, nenhum tipo de intimidade com Deus. Eu estou tentando falar para mim e para você que frequentar uma igreja não resolve a vida de ninguém. Carregar uma Bíblia embaixo do braço não muda absolutamente nada. O que transforma é o quanto você se dispõe a viver com Deus, a praticar a palavra que entra dentro do seu coração. Porque na maioria dos casos, o frequentar a Bíblia, ser membro de um ministério, ter títulos, é o que mais é usado dentro de nós para nos fazer tropeçar e cair, porque isso acaba virando um orgulho dentro de nós. Quem está entendendo alguma coisa? A gente acha que porque tem, nada vai nos alcançar. A gente acha que porque frequenta isso, quantas e quantas pessoas não são frustradas e depois, quando estão na sua intimidade, diz: do que me adianta ir na igreja? Do que me adianta ler a Bíblia? Não está resolvendo nada. Não está. E não vai nunca, porque não é vir à igreja e ler a Bíblia, mas sim viver o que a Bíblia pregada dentro da igreja nos ensina. Quem compreende? Então eu não quero que você saia daqui membro da igreja, mas eu quero que você saia daqui como a própria igreja. Mas a igreja cheia da presença de Deus. A tua comunhão com Deus é a coisa mais importante da tua vida e você não pode abrir mão dela de maneira nenhuma. Porque pode ser que em algum momento a igreja esteja com a porta fechada, o pastor não esteja presente, não tenha quem te dê uma palavra. Mas o que você está recebendo hoje vai ser força para você quando tudo isso te faltar. Está dando para entender o que eu quero dizer, gente? E no versículo, dá uma avançada aí, no versículo 15. O texto é grande, eu vou resumir, mas você vai poder ler depois na sua casa. Veja, ele olha para uma mulher, mais uma vez, ele se afeiçoa por aquela mulher, e os inimigos dele vão até essa mulher e falam para ela: ó, se você conseguir descobrir, tenta, convence ele, trabalha dentro dele, vai minando as forças dele, vai falando com ele, tenta, descubra como é que a gente consegue vencer ele. Como é que a gente consegue aprisionar ele? Como é que a gente consegue tirar dele essa força que ele tem? Para que a gente possa escravizar ele. Para que a gente possa vencer ele. E a partir desse dia, essa mulher começa a fazer exatamente isso. Ela não entra na vida de Sansão para fazer ele feliz. Ela não entra como uma oportunidade de melhorar a vida dele.
ela não entra como algo que veio para resolver, para satisfazer. Pelo contrário, aquilo que num primeiro momento para ele era satisfação, era agrado, trazia para ele alegria, ele estava satisfeito com aquilo. Daqui a pouco, ali na frente, ia ser exatamente a porta da destruição da vida dele. Isso acontece na vida de todo mundo que não consegue discernir, diferenciar o que é bênção e o que é maldição. O que é uma oportunidade para que todos vejam Deus na tua vida. O que é uma oportunidade para te desviar e levar você para longe dos caminhos de Deus. Está dando para entender, gente? O versículo 15 diz assim, ó. Então ela lhe disse, como dizes que me amas? Se não está comigo teu coração, teu segredo, teu lugar particular, o lugar onde você preserva ali aquilo que realmente te fortalece, aquilo que realmente te sustenta. Até agora ela foi tentando, todo dia ela batia na porta do coração dele. Me fala, como é que dá para te amarrar? Como é que dá para te prender? Como é que dá para fazer você desistir? Como é que eu te afasto desse Deus? Como é que eu te tiro dessa confiança? Como é que eu te venço nisso? E ele todo dia inventava uma história e nunca contava para ela. Isso não é história em quadrinho não, isso é fato, aconteceu, real. Essa gente existiu. E todo mundo sempre olha e diz assim, não, a força do Sansão estava no cabelo. A força do Sansão nunca teve no cabelo. Até porque cortar o cabelo foi a última coisa que Sansão fez. Ele veio trabalhando o tempo todo contra ele mesmo, ele veio quebrando os votos dele com Deus, ele vem se afastando de Deus o tempo todo, ele vem permitindo que o fermento vá contaminando ele a cada dia. Quando ele olha para aquilo que desagrada a Deus e quer ter com ele, quando ele dá preferência à distância dele com Deus ao invés de se aproximar, quando ele dá ouvidos a pensamentos que ao invés de levantar, fortalecer, só enfraquece, só estremece ele, mas ele está sempre olhando para aquilo que agrada a ele. E ele vai indo. E cada dia ele conta uma história e nunca fala, e ela vai, amarra e não consegue prender, e passa cipó, e coloca corda, e amarra com isso, e faz com aquilo outro, e todo dia ele consegue vencer. Mas como ele está seduzido por aquilo, aqui, ele está seduzido pela mulher. Mas às vezes na nossa vida não é, a sedução não é uma mulher. Às vezes é essa ideia de que a gente pode, que a gente consegue sozinho, que a gente é capaz. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Não é desse jeito não, eu não preciso fazer desse jeito, eu tenho o meu jeito, eu faço da minha maneira. Não, falou assim, só que eu é que sei da minha vida. Se eu e você soubéssemos da nossa, Deus não precisaria nos orientar. Não haveria uma direção chamada direção de Deus. Não existiria o Espírito chamado Espírito Santo para nos dirigir, para falar o nosso coração e nos convencer daquilo que não edifica a nossa vida. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? E esse Sansão, ele vai sendo tomado por essa ideia. Não foi do dia para a noite, não aconteceu de uma hora para outra, foi aos poucos. Foi devagarzinho. Ele deixa de vigiar. E orar, ele já nunca ora. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como anda a tua vida com Deus? O que você tem feito? Onde é que você para observar o que Deus tem para falar? Ou será que você só lê Bíblia quando você está aqui na igreja? Ou será que oração é só quando você fecha os seus olhos aqui dentro da igreja? Como é que está a tua comunhão com Deus? Porque todo dia, milhares de coisas acontecem na sua vida para tentar te destruir. Te levar para os buracos da vida. Não é só matar você, porque de repente você é uma pessoa que nunca passou nem perto da morte. Mas de repente você está se afastando a cada dia daquilo que Deus gostaria de fazer através da sua vida. Dentro da sua casa, mudar a tua história. Reconstruir a tua casa, a tua família, te refazer, abrir portas para você, para que através da tua vida as pessoas olhem e vejam Deus em você. Está dando para compreender, gente? Ele não conseguia enxergar nada disso. Por quê? Porque ele estava preocupado em satisfazer a vontade dele naquele momento, achando que era forte. Um dia eu falando com alguém
E aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Se alguém falou assim, não, olha, no trabalho está tudo bem, está tudo muito bem, em casa está tudo muito bem. Está tudo muito bem, graças a Deus. Só espiritualmente que as coisas não estão do jeito que eu queria, não. Então não está nada bem. Porque o espiritual é a base de tudo. Se você não está bem com Deus, você não está bem em mais nada, não tem mais nada aí guardado, não tem mais nada protegido, nada mais vai ser edificado. Se não estiver bem com Deus, vai encontrar força onde? Vai encontrar esperança onde? Você luta, você bate, você sai cedo, vai, trabalha, faz, corre atrás, e de repente tudo dá errado, aonde você vai encontrar esperança? Para amanhã tentar de novo e continuar. Se você não tiver esperança em Deus, de que Ele vai transformar a sua vida. Você tem lá na sua casa alguém afundado no vício da bebida. Você já chorou, já pediu, já falou, já argumentou, já fez todo tipo de chantagem e não mudou em nada. Você vai ter esperança em quê, se não for em Deus, da transformação daquela pessoa? Está endividado até o último fio de cabelo, não tem como pagar. Olha para o final do mês, não enxerga uma maneira de sair do buraco que está vivendo. Não consegue, humanamente falando, é impossível. Se pela força do teu braço você já tentou e não conseguiu, não tiver Deus, vai ter esperança em quê? Fala para mim. Vir na igreja é ótimo, é excelente. Mas se você não sair com a intimidade para viver isso, de nada vai resolver. Você tem que estar firme em Deus. A placa não vai resolver o problema de ninguém. Por isso que a nossa luta, o nosso trabalho aqui é fazer você se fortalecer em Cristo. Crê em Deus. E se você quiser voltar amanhã, louvado seja o Senhor. Nós vamos dar a palavra mais uma vez aqui. Para fortalecer a tua comunhão com Deus. Para você ter a certeza de que Deus pode te livrar. Mas ele não conseguia ouvir nada disso, porque ele não falava com Deus. Como é que alguém vai encontrar uma saída? Como é que alguém vai enxergar uma solução? Como é que alguém vai encontrar uma maneira de fazer? Como é que alguém vai encontrar esperança se não consegue olhar para Deus? Se o coração está distante, cada dia que passa está mais frio, está mais gelado, está aí, ó. Vivia achando que estava forte, está bem em todas as áreas, não está bem espiritualmente. Hoje, já nem na presença está mais. Mas vai falar isso. Pergunta para as pessoas aí fora. Ficar falando, você deixou de crer em Deus? Eu? Nunca na minha vida. Eu não estou indo na igreja. Primeiro sinal de quem está doente, ou um dos primeiros sinais mais evidentes de alguém que está doente, é quando você perde o apetite. Perdeu a vontade de comer, o teu corpo está enfraquecendo. Perdeu a vontade de congregar, de buscar, de se aproximar, você está começando a ficar distante de Deus. Esse homem aqui tinha uma força tremenda, incrível. Tinha um propósito. Era forte, nunca levantou ninguém. Conhecia a palavra, nunca falou uma coisa que prestasse para ninguém. Tinha um propósito de Deus na vida dele, nunca serviu de referência para quem quer que seja, nem para dentro, nem para fora da casa dele. Nada, ninguém nunca olhou para esse homem e falou, poxa, aquele ali, Deus age através da vida dele. E foi para isso que Deus levantou. Sabe para que Deus te levantou? Sabe por que você veio aqui hoje? Você não veio só porque você quis ou porque foi convidado, não. Deus tem um plano através da tua vida para trabalhar dentro da tua casa, na tua família, nos teus caminhos, para que você seja a referência de Deus. Para que você seja o sal da terra. Para que você seja a luz do mundo. Mas para isso, quando você sair por essas portas, você vai ter que viver isso. Quem está compreendendo? E detalhe, você não leva a porta, você não leva a placa com você, não. E essa mulher todo dia ficava ali. Todo dia ela ia ali na mente dele. Todo dia ali um pingo, uma colherzinha do fermento. Todo dia ali ela ia e perguntava, vem cá, o que dá para fazer? Ah, você não falou para mim. Ah, você não contou a verdade. Ah, você não abriu o coração. Ah, você não me disse como é. Aí no versículo 16... importunando a ela, ou melhor, importunando ela todos os dias com as suas palavras, ideias, pensamentos, sugestões. O que é que está passando na tua cabeça? Qual é o pensamento que está pairando aí? Quais são as sugestões que você tem dado ouvido dentro da tua mente? Todo dia, e molestando
apoderou-se dele, da sua alma, a alma dele, uma impaciência de matar, perdeu ali toda a noção de tudo, descobriu-lhe o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, tenho um propósito de Deus na minha vida, eu tenho um voto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um propósito com Deus, e é o que me sustenta, é o que me fortalece, é o que faz com que tudo isso que ninguém consegue acreditar aconteça. A diferença na vida de uma pessoa está na comunhão que ela tem com Deus. Você está conseguindo compreender isso? Eu queria que você saísse com isso daqui hoje. Então repara, não foi o cabelo raspado, mas foi o coração entregue àquilo que não devia. Ele se rende àquilo que o desvia, a ideia que vem sendo plantada todo dia ali. Quando você sair daqui, muita coisa vai passar na sua cabeça. Amanhã muitas lutas virão. Todo dia a gente é bombardeado por pensamentos, tentando fazer a gente jogar tudo para o alto, desistir. Coisas que num primeiro momento saltam aos olhos, parecem muito boas. Propostas que vêm, portas que parecem que estão se abrindo. Mas se a gente analisar direitinho, na verdade é um caminho que leva a gente a uma direção completamente contrária à direção de Deus. Ele não conseguiu enxergar, porque em nenhum momento ele chegou e falou com Deus, ele colocou a vida dele diante de Deus, ele abriu o coração dele para Deus. Pelo contrário, ele abre o coração dele a quem ele não deveria abrir. Teu coração é um lugar extremamente importante, você deveria ter uma exclusividade com Deus aí dentro dele. Diga glória a Deus. Continuando aqui no capítulo, no versículo 17, descobriu-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força, ou ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como outro qualquer. Serei como qualquer um, mas não foi aqui a quebra do voto, desde lá de trás. As igrejas fazem propósitos. Alguém aqui já deve ter participado, eu mesmo já fiz propósito assim. Porque a gente ia orientado pelo que os outros diziam, ao invés de buscar entender e conhecer. A gente fala assim: você vai rasgar o leão e vai comer do mel. Porque o Sansão rasgou o leão, comeu do mel. Foi justamente ter comido do mel que quebra o voto dele com Deus. O mel que teria que ser a doçura, o mel que parecia a vitória, ele toca no corpo do leão e ele não podia tocar no corpo do morto. Era o voto que ele tinha com Deus. Quem está entendendo alguma coisa? Cuidado dos caminhos que você anda. Cuidado das palavras que você para ouvir. Não é escutar. Porque escutar, a gente escuta muita coisa. Barulho a gente escuta toda hora. Mas ouvir é aquilo que a gente presta atenção no que está sendo dito. Coloca a atenção do nosso coração. Deus está falando ao nosso coração, nos despertando para alguma coisa nessa noite. Diga glória a Deus. Ele descobre o coração e ele fala para ela. Aí ele dorme no colo da morte. Daqui a pouco você vai ler aí que ele, no meio das pernas dela ali, ele estava deitado, ele dormiu. Ela mandou entrar porque os inimigos estavam no quarto escondido. Vão lá, raspam a cabeça dele, amarram. Final da história do Sansão, arrancam os olhos dele, furam, vazam os olhos dele, deixam ele cego, visão nenhuma. E aí o último dia de vida dele, ele faz uma oração, aí ele lembra que Deus existe. E veja, Deus o tempo todo estava ali, esperando que ele se aproximasse de Deus. Não é porque Deus existe que as coisas não vão ser difíceis. Mas a solução dela vai chegar quando a gente buscar em Deus aquilo que a gente precisa. Deu para entender? A Bíblia vai dizer que na morte dele, ele matou mais homens do que toda a vida dele ele conseguiu matar. Mas foi a única coisa que ele fez. Matou. Nunca edificou ninguém. Nunca construiu nada. Nunca levantou a vida de ninguém. Nunca trouxe a esperança a povo nenhum. E não libertou ninguém que ele precisava libertar. Fica de pé no seu lugar, por favor.